Como a gente pode aprender a aceitar e a não lutar contra tudo aquilo que está acontecendo com a gente? Uau! Sua pergunta? Em primeiro lugar, né, a gente precisa compreender o que é meu e o que é do outro. Então, isso é muito lacaniano e até filosófico, né? Porque quando você compreende quem você é, o que você quer, qual é o seu propósito, quando você compreende o que está dentro do seu eu, você simplesmente não vai se sentir pressionado pelo que está fora, que não está dentro do que lhe pertence. Então, se eu sou uma pessoa que, como falou a questão da espiritualidade, né? Uma pessoa que eu me identifiquei como cristã, são os meus princípios, são meus valores. O que não tiver conectado com aquilo é algo que não me pertence, não vou me sentir pressionada por algo que não me diz respeito. Então, isso faz muito parte do autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, quando você já tem uma definição de si, você não vai se levar pelas pressões do que está do lado de fora. Ju, como é que a gente pode fazer para o nosso dia a dia para a gente viver muito mais o presente? Sem você estar nessa ansiedade, nessa preocupação com o futuro. O que o estoicismo traz para a gente nessa área? Eu acho muito interessante, inclusive, quando a gente fala nesse sentido, que Epíteto era um brilhante expoente do estoicismo. E foi um escravo, na verdade, um escravo de um dos secretários de Nero. E, posteriormente a isso, ele sai influenciando, inclusive, depois, posteriormente, Marco Aurélio, que é o imperador, ou seja, que é muito influenciado por um escravo romano. Então, a gente percebe que, exatamente nisso, ele vai dizer que existem coisas que dependem de nós, existem coisas que não dependem de nós. E a gente deveria se preocupar com as coisas que dependem da gente. Então, o que eu posso falar? Isso depende de mim. O controle daquilo que eu posso falar depende. Agora, o que vão falar de mim, isso não depende. E, às vezes, a gente faz o contrário. Às vezes, a gente fica preocupado com o que está fora, o que está externamente, o que vão falar de mim, o que vão falar da minha família, da minha reputação, da minha imagem. E a gente esquece de trabalhar justamente no que a gente pode. Então, eu acho que isso é super atual, isso é vivenciar o dia a dia, vamos dizer assim, dentro das lições estoicas. Lana, a gente conversou até de manhã sobre esse assunto e foi o que me trouxe muito aqui. Quando a gente vai falando no estoicismo sobre os graus de amizade, a gente vê uma amizade mais rasa, que é aquela do network, do nosso dia a dia. A gente tem uma intermediária, que são aquelas pessoas com quem a gente gosta de estar. A gente gosta de bater papo, a gente gosta de tomar um vinho, gosta dessa conexão. Mas existe a mais profunda, que é aquela da admiração. Tem pessoas que a gente está do lado porque a gente admira realmente. Como é que você vê nesses 3 graus as pessoas levando um dia a dia, que a gente brincou, porque às vezes as pessoas pegam a pessoa do network e quer jogar para dentro de casa e o negócio não dá bom. É preciso ter sabedoria. O segredo é sabedoria. Por quê? Até dentro do cristianismo, nem Jesus trouxe todas as pessoas que andavam com ele para perto. Ele tinha os 12 apóstolos, mas muitas outras pessoas, muito mais que 12, andavam com ele. Porém, íntimo mesmo, só 3. Era só Pedro, Tiago e João. Assim tem que ser a vida das pessoas se elas não quiserem arrumar confusão. Porque se você trouxer gente que é amigo de festa, de balada, para o lado íntimo, ou então aquela pessoa que é só para fazer um network, você trouxer para dentro de casa, você talvez traga alguém que não tenha os mesmos valores e princípios que os seus, e aí vai dar problema. Já na sua parte, Ale, como é que você vê, como é que entra essa pessoa que trouxe uma pessoa que não era para estar dentro da casa dela, ela confundiu essa amizade e no que repercute dentro do seu consultório? Eu acho que isso é muito interessante porque ninguém é atraído por quem está longe. Você só é traído por quem está perto. Assim como tu mencionaste os apóstolos, então eu quero falar de Judas, porque Judas era o tesoureiro de Jesus. Então por que Jesus ia ser traído? Por quem estava próximo, por quem ele confiava.
né? Então, isso é muito interessante, porque a gente não espera que uma traição vá ocorrer por pessoas distantes. E a decepção é isso. Você vai se decepcionar com quem? Com quem está próximo de você. A decepção, ela é caracterizada porque você gerou uma expectativa. E isso gera um grande trauma nas pessoas, porque a pessoa gerou uma expectativa, ela serviu ao outro, o que é diferente de pessoas que servem para ter algo em troca. Então, a pessoa que ela busca uma amizade genuína, ela vai servir, mas ela não espera que ela tenha um comportamento negativo da outra pessoa em relação a ela. E quando vem esse comportamento negativo, é que gera uma grande frustração, uma decepção e até um trauma. E isso acontece não só dentro de casamento. Quando a gente fala em traição, a pessoa pensa logo no chifre. Então, a gente não está falando... Vamos falar português, claro. Então, ninguém está falando disso. A gente está falando de amizades, a gente está falando de parcerias sociais, de trabalho também, de sociedades. A gente está falando de comportamentos que a pessoa pode ter que ela nem percebe que ela está sendo diminuída na frente dos outros, né? Tem amizades que não são boas. Todo mundo vê, só a pessoa que não enxerga. E quando a pessoa vê aquela situação, que ela tem uma grande decepção, aí vem o adoecimento. Por quê? Porque primeiro ela alimenta o sentimento de culpa e depois do sentimento de culpa ela vai alimentar aquela sensação do vazio e do desvalor. De quem ela era, que ela valorizou tanto o outro e ela não foi valorizada. Aí ela começa a julgar que ela é que não tem valor. Aí vem o desequilíbrio emocional. Jeff, sabia que ela usou uma palavra muito importante, expectativa? Expectativa. Porque os problemas, os grandes problemas que nós temos com as pessoas é por causa da expectativa que nós temos em cima daquela pessoa. Se você não tiver muita expectativa em cima daquela pessoa, a chance de você se decepcionar ou se frustrar com ela é muito pequena. Porque a pessoa, na verdade, ela não te deve nada, sabia? Ela não te deve nada. Dentro do que eu acredito, da minha fé, nós devemos amor ao outro, mas o outro não deve nada pra gente. E aí é que está a grande sacada. Não se deve ter expectativa sobre o outro. Nós não devemos colocar essa expectativa. E eu ainda diria mais, além de não ter expectativa, a gente precisa ter aceitação. Aceitação de quem o outro é, aceitação do limite dele, aceitação de quem a pessoa é, tipo assim, da limitação dele. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu vou querer que todo mundo ao meu redor seja muito acelerado. Primeiro quer ser um caos. um caos, né? Então, você precisa de pessoas de todos os tipos, de todos os comportamentos, para você poder coadunar de uma forma equilibrada. Então, isso é muito importante que você falou. A gente trabalhar expectativas, mas também trabalhar aceitação. Porque muitas vezes eu quero ser aceito por todo mundo, mas eu não aceito quem o outro é. Aí o bicho pega. E interessante disso, porque às vezes a gente não sabe quem nós somos. E a gente vai falar dos estoicos. A primeira coisa é, a gente precisa ter um sentido de vida. Até pra gente cultivar a amizade, pra não ficar naquele sentido de carência. Ah, eu sou amigo do outro porque ele vai fazer alguma coisa. Às vezes não é tão consciente dessa forma, mas às vezes a gente precisa de alguém para acompanhar num procedimento médico. E a gente fica com a expectativa justamente de que a gente vai ter alguém lá. E aí a gente fica, mas quando ele precisou, eu tava lá. E a gente acha que a amizade é simplesmente uma situação de que troca de favores. Então, eu preciso de você, você precisa de mim, eu tenho um carinho por você. E a gente constrói relações assim. E quando a gente vai falar de Sêneca, que ele tem um livro, inclusive, sobre relações humanas, ele vai falar só sobre amizade. Ele diz que isso não é amizade, isso é um comércio, na verdade. Que a gente troca favores, a gente troca situações. Mas a verdadeira amizade, ele coloca muito bem isso. Olha, a gente precisa observar muito quem é o nosso amigo. A gente precisa de amizades que tenham os mesmos valores, integridade, que lembre a gente de quem a gente é. Sabe, às vezes a gente está numa situação e tem uma colega nossa que vai dizer, olha, melhor não, quando a gente está prestes a perder o controle, a gente olha para ela e só o fato, ela lembra quem nós somos. E isso é amizade, porque a gente pode crescer juntos, lembra a nossa própria essência, mas a gente precisa ter o sentido de vida.